Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos pegando uma chuva brava aqui no Rio. Relâmpago e trovoadas. Né? Oi, Rafael, boa noite. Paz e bem. Hoje eu não consegui nem fazer a chamada, né? Mas como eu estava falando, está tendo muita chuva no Rio agora, né? Já está diminuindo. Mas o mozinho está falando aqui, já está diminuindo. É igual ontem. Né? Não, ontem acho que demorou menos tempo do que hoje. É verdade. Né? Uhum. Então hoje eu não tive tempo nem de ver qual é o evangelho de hoje. Amanhã, já vou logo avisando, eu vou estar de plantão, não vai ter live. Vou mandar um recadinho para as pessoas, de todo jeito, né? Mas vamos aí ver como é que fica as coisas. Amanhã não vai ter live porque eu estou de plantão amanhã. Eu saio do plantão às 19 horas, né? Aí ter que vir correndo para cá, tentar comer alguma coisa antes da live, né? Por conta da dieta do diabetes, né? Então já viu. Que dia é isso? Amanhã não dá para fazer live, amor, porque tem um plantão, né? Então já viu, né? Sexta-feira tem live, tá? A chuva parece estar passando, né? Sexta-feira vai ter live, sábado vai ter live relativa ao domingo, se tudo correr bem, né? Sábado vai ser um dia agitado, né? Então vamos ver como é que fica. Acabou de entrar o Marcelo, Diácono Marcelo, boa noite, paz e bem, né? Então, como eu estava falando, sábado vai ser um dia agitado, né? Porque eu tenho... Boa noite, meu irmão, diz o Marcelo. Entrou mais alguém? Quem foi que entrou? Ô, Marli, boa noite, paz e bem. Boa noite, minha irmã, te amo. Deus te abençoe, Marcelo. Sua bênção também. Né? De manhã eu vou para a cadeia, né? De tarde tenho um almoço para ir. De noite eu quero ver se eu consigo descansar, né? E domingo de manhã tem atividade na paróquia. Ou seja, fim de semana cheio. Aqui, Hã? o almoço é aqui no sábado. Da Ana. Ana Mourinho? Então, a confusão estabelecida, né? O pessoal às vezes fica achando interessante, né? Porque tem muita coisa para fazer. Entrou alguém, quem é que entrou? Sandra Duque Andrade, 52. Boa noite, Sandra, paz e bem. Então tá quase na hora da gente começar, menos de 1 minuto. A gente vai ler o Evangelho, fazer a reflexão. Durante a reflexão, quem quiser dar opinião, dê opinião. Quem quiser falar alguma coisa, fala alguma coisa. Se alguém quiser, inclusive, dividir a tela, a gente divide a tela, tá? Ah, Bernardo, eu quero falar. A gente abre e você fala. Estamos aí para isso, né? Acho que é importante a gente trazer essas reflexões. Trazer a oportunidade das pessoas, né? E acho que já dei uma olhada rápida aqui para ver qual é o Evangelho. O Evangelho é interessante. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará junto com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E quem está aqui é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão junto com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Gracinha entrou. Boa noite, paz e bem. Oi, Gracinha, minha irmã, te amo. Olhando essa leitura, a gente tem algumas coisas a pensar e acho que ela é muito oportuna, posto que nós estamos na campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade esse ano nos fala sobre ecologia integral. E um certo grupo que se diz conservador, se diz, porque não conserva nada. Tá? Eles se dizem defensores da tradição católica, se dizem, porque não são em nada condizentes com a tradição. Andou fazendo um questionamento se a CNBB salvará pessoas ou plantas. Isso só mostra que esse grupo está numa posição cismática. Ele está brigando com a igreja. E aqui é essencial que a gente entenda que há um sinal a ser dado para esta geração. É isso que é interessante. Né? Eu já fiz essa reflexão 2, 3, 4 vezes, talvez até mais. Mas hoje é necessário que a gente pense qual é o sinal de Jonas para esta geração. Não é para aquela que está lá atrás, é para essa que está aqui. Porque eu acredito que qualquer pessoa que tenha lido esse texto entende que o sinal de Jonas é o sinal da conversão. Jonas se converteu. Porque Jonas, quando Deus virou para ele, vá a Nínive e fale aos ninivitas que se eles não se converterem, eles serão destruídos. Jonas não falou, eu vou aceitar essa missão, lá vou eu, missionário. Não, ele saiu correndo com medo. Ele se converteu. Mas ele foi aos ninivitas, e pregou a eles e eles se converteram. Então, o grande sinal de Jonas é que a conversão é necessária e a conversão ela produz frutos. Mas eu fico pensando qual é o sinal de Jonas para esta geração, para a geração que nós vivemos. Qual é a conversão que nós precisamos ter? E eu quero dizer que a conversão da ecologia integral é essencial. E a conversão e a ecologia integral
para esses que gostam de muita teologia, não porque Bento XVI era um teólogo maravilhoso e tal, não estou discutindo isso. A ecologia integral é um avanço teológico dentro da igreja. Quando o Papa Paulo VI, na Populorum Progresso, avisa que o uso, a forma indiscriminada que nós usávamos da natureza e de seus recursos estava levando a uma situação de injustiça e degradação, a igreja entendia a ecologia como conservação. E é muito interessante porque naquela época não existia movimento ecológico no mundo. Não existia Partido Verde, não existia Greenpeace, não existia nada dessas coisas. Mas a igreja se posicionou no primeiro momento. Quando Papa João Paulo II, se eu não me engano, em 2000 ou 2001, faz uma catequese dizendo da necessidade de conversão para evitar uma catástrofe global. E fala, inclusive, na conversão ecológica. Já havia uma noção de que havia uma mudança climática, naquela época chamavam de aquecimento global, e o termo está certo, mas ele é insuficiente, aquecimento global. Quando ele traz isso, ele traz uma nova dimensão, uma dimensão que diz, não é só conservação, tem que ter mais coisa. Bento XVI faz a visão de uma ecologia humana, quando ele diz que as formas como nós tratamos o meio ambiente se refletem na forma como nós tratamos a nós mesmos e vice-versa. Ou seja, ele diz que existe uma dimensão de ecologia entre a humanidade. Mas só o Papa Francisco, em 2015, há 10 anos atrás, traz a ideia final, a teologia final, onde ele junta a ecologia de conservação, a ecologia, vamos dizer, climática e a ecologia humana e diz, isso tudo é uma ecologia só. Então, na verdade, existe uma ecologia, dentro da ecologia integral existe a ecologia humana, a ecologia de conservação, a ecologia climática, a ecologia econômica, o modelo econômico que a maior parte do mundo vive, se não a totalidade do mundo vive, está causando a crise climática. Nós temos que mudar esse modelo. Existe uma ecologia que tem que ser discutida culturalmente, a cultura do descarte, a cultura do consumo. Existe uma ecologia da linguagem. Existe, inclusive, uma espiritualidade ecológica que é muito fácil de entender se você pensar o irmão Francisco de Assis, a irmã Clara de Assis, que já reconheciam a necessidade de ver também a espiritualidade, como os nossos irmãos indígenas. O candomblé diz que sem folha não tem orixá. Eles entendem que a espiritualidade está diretamente ligada ao ambiente que eles vivem. E esse povinho aí, que quer ser mais católico que os católicos, querem ser mais católicos que o Papa, mais católicos que a Igreja, resolveram questionar. A CNBB quer salvar pessoas ou plantas? É lamentável. Porque talvez essas pessoas não consigam entender o mal que nós estamos fazendo. Eu e o Mozinho vimos uma série, né, de 6 episódios, a Inundação do Milênio, que foi um episódio que ocorreu na Polônia por volta de 1997. Oi, Diane, boa noite, paz e bem. Que bom que você está aqui, Diane. E lá teve um horror, morreram 50 pessoas. Uma grande cidade
ficou inundada. Nós tivemos ano passado uma grande enchente no Rio Grande do Sul, e algumas pessoas, inclusive uma pessoa que eu gosto muito, falou assim: mas já teve uma enchente parecida em 49, mas não foi tão grande, não foi naquela área toda. Não, mas pode ter. Não, eu quase que perdi a paciência, virei para ele: mas meu amigo, não foi uma enchente, foram 3 enchentes em menos de 5 meses. Isso nunca aconteceu no Rio Grande do Sul. A enchente do Rio Grande do Sul foi muito maior do que aquela da série de 97 da Polônia, e morreu muito mais gente. Nesse mesmo ano, o sul do Espírito Santo foi varrido por uma grande enchente, inclusive Mimoso do Sul e acho que Alegre, né, amor? Muqui também. Aliás, Mimoso do Sul e Muqui, Mozinho me lembrou bem. Praticamente ficaram em situações muito ruins. Isso não é comum, pessoal. Não adianta dizer: o Rio de Janeiro está há quase 50 dias sem chuva. E quem conhece o Rio sabe que janeiro e fevereiro é quando chove no Rio. Tá? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, não chove. Vai chover, começa a chover um pouquinho em novembro, chove um pouco mais em dezembro, janeiro e fevereiro chove e acabou. Então, na época que deveria chover no Rio, praticamente não choveu. A primeira chuva que a gente teve foi ontem, de uma chuva de 10 minutos, e hoje talvez de meia hora. Não deu nem para mudar nada. Isso não é normal. Agora eu quero falar sobre essa besteira de salvar almas. Porque quando ele está falando em salvar pessoas, ele não está falando de uma coisa que eu acho que seria meritório. A igreja quer salvar pessoas, sim, vamos salvar as pessoas. Vamos dar de comer a elas, vamos dar de vestir a elas, vamos dar saúde, educação, moradia, terra, teto e trabalho. Que bom. Mas quando fazem esse discursinho, vai salvar pessoas ou vai salvar plantas, eles estão falando sobre salvar almas. E eu quero dizer para vocês o seguinte: a função da igreja não é salvar almas. Qual espanto? Vamos falar sério. Você é capaz de salvar a sua alma? A sua. Não estou falando de outra pessoa, não. Você afirma para mim: eu sou capaz de salvar a minha alma. Você pode falar isso? Não pode, né? Você pode falar isso, amor? Eu não. Eu não. Você pode salvar a alma de alguém, mozinho? Quem dera. Quem dera. Salvaria, né? Claro. Sim. Claro, eu também. Mas, Bernardo, como assim? Eu sempre ouvi isso, porque é uma meia-verdade. Só uma pessoa é capaz de salvar uma alma: nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu sempre ouvi o padre dizer que a função da igreja é salvar almas. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Lena, um beijo, te amo. Aqui, a gente tem que entender a profundidade disso. A igreja, enquanto corpo místico de Cristo, tem a função de salvar as almas, porque Cristo salva as almas. Jesus, com a sua palavra, com a sua encarnação, com a sua paixão, morte e ressurreição, salvou as almas de toda a humanidade. Bernardo, mas qual é a função da igreja? Trazer o céu à terra. Trazer o céu à terra. Gostei, mozinho. Trazer o céu à terra. Bernardo, mas como é que ela vai fazer isso? Testemunhando o amor de Jesus, sendo a pregadora da misericórdia divina. Jesus é o rosto misericordioso de Deus, misericórdia vult do Papa Francisco. Sabe? A função da igreja é mostrar o amor, e mostrar o amor através de obras concretas. Nós seremos julgados pelos nossos frutos, como refletimos essa semana.
E dentro dos frutos hoje, nos convertermos para uma visão de ecologia integral é essencial. Porque é essencial nós preservarmos a vida. Acho muito ridículo quando a pessoa bate no peito: eu sou pró-vida! Ah, então você é contra o desmatamento. Que desmatamento? Eu sou pró-vida. Meu Deus do céu, quanto pior o desmatamento, pior as enchentes, mais falta d'água, mais carestia, mais praga, mais epidemia. Isso mata a gente. Não, isso é coisa sua. Você é globalista. Aí eu não entendo mais nada. Porque a igreja afirma isso hoje. Ou, se você pegar Laudato Si, Laudato Deum, duas encíclicas, portanto, magistério papal, está dito isso. Se você pegar a catequese de Papa João Paulo II, que diz que é necessário uma conversão ecológica para evitar uma catástrofe global, é magistério papal. Você pega Papa Paulo VI dizendo que a exploração desordenada do meio ambiente está levando a graves consequências. É magistério papal. Bom, se você for protestante, você não precisa acreditar no magistério papal, eu entendo, mas a campanha da fraternidade é primariamente dirigida aos católicos. E esse grupo questiona a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Conferência Episcopal Brasileira, que em todos os documentos da Igreja é referendada como a representante para assuntos de religião e liturgia no Brasil da Santa Sé. Aspectos diplomáticos, administrativos e anunciatura. Mas eu não vou ficar falando de diplomacia nem de administração, porque não tem nada a ver com isso. É necessário a gente entender que desde o início a Igreja entende uma autoridade dos apóstolos para que eles sirvam a comunidade de fé. É por isso que quando você teve o problema da injustiça na distribuição dos bens para os órfãos e viúvas entre gregos e judeus, a comunidade reclamou com os apóstolos e os apóstolos, servindo a comunidade, deram a solução. E como grupo sinodal que eram, resolveram pedir que a comunidade escolhesse 7 sujeitos e criaram os diáconos. Sim, nós diáconos devemos buscar a justiça, o cuidado, a caridade e o testemunho da palavra. Porque é assim que nós servimos a igreja. Então, qual é o sinal de Jonas para a nossa comunidade? É o sinal da conversão. O sinal da conversão é de entender que a função da igreja não é salvar almas, mas, como disse minha esposa, trazer o céu para a terra. Trazer o céu para a terra. Que isso só vai ser feito como testemunha do amor, como guardião da misericórdia, com frutos concretos. Conversão. É preciso se converter. É preciso. Com frutos concretos, individuais e cobranças de políticas públicas. É por isso que eu fiquei tão contente terça-feira agora que houve uma sessão solene na Alerj, celebrando essa campanha da fraternidade. A Alerj é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O mozinho já me corrigiu. Bom, há sim a necessidade de cuidar, proteger e mais, restaurar o meio ambiente. Por quê? Porque isso é essencial para que a humanidade viva. Porque se não tivermos seres humanos vivos, ninguém se converte. E não só vivam, mas testemunhando o amor da igreja. O amor dos filhos da igreja por eles e pelo mundo. Essas pessoas amem. Porque o amor é a chave da perfeição. E amando,
creiam no amor maior, naquele amor que só podemos encontrar naquele que a tudo criou, a todos salvou e a todos chama para a missão, que é o Deus uno e trino. E crendo, sejam salvos. Nós não estamos no final dessa cadeia, nós estamos aqui no início. E devemos estar felizes em estar no início. Há necessidade ainda da gente pensar sobre uma manipulação do texto bíblico. Por quê? Porque muitos dizem: Deus mandou nós crescermos, multiplicarmos e dominarmos a terra. Daí verbo número 8 fala que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens, segundo a forma que eles entenderam. Mas daí verbo número 12 diz que é necessário entender a cultura, a forma do que o texto foi escrito, para capturar o real entendimento, o real sentido do que aquele que escreveu quis dizer. Porque a palavra, ela não foi ditada, Deus não virou para a pessoa e falou assim: escreve aqui, ó, no princípio era o verbo. Não. Ele iluminou a pessoa e a pessoa escreveu dentro do que ela consegue revelar para nós aquilo que lhe foi inspirado. Nós não podemos entender o domínio divino, o domínio que Deus deu ao homem sobre o meio ambiente, como um domínio absoluto, como um domínio sem freio e sem regra. Porque só há um domínio absoluto no mundo. Aliás, no mundo não, em toda a criação. O único absoluto em toda a criação é Deus. E Deus não é destrutivo. Do mesmo jeito que nós não podemos pensar isso como uma realidade de geração de desigualdade, ou uma realidade onde as pessoas estão pregando uma exploração desmedida, porque não há nada a favor disso na Sagrada Escritura. O domínio não é o domínio da destruição, e sim o domínio do serviço. O domínio de ter um cuidado para que isso fique para outra geração. Mas hoje eu respondo a esse grupo. A CNBB quer salvar pessoas ou plantas? A CNBB está querendo lhe ensinar, está querendo lhe dar o sinal de Jonas, que ou nós mudamos a nossa vida, ou nós nos convertemos, ou nós cuidamos da casa comum e restauramos o equilíbrio, ou não haverá vidas, pessoas e almas para serem salvas. Amém? Falei demais, Modi, 19h59. Eu estava devendo fazer uma live sobre ecologia integral, tentar explicar um pouco isso. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês. Eu acho que foi uma oportunidade boa. Diane está mandando amém, uma carinha sorrindo com um monte de coração e uma mãozinha. Ah, que bom, que bom. Sabe, pessoal, acho que é muito por aí. A gente tem que fazer essas coisas, tentar entender e parar com essa visão distorcida da Sagrada Escritura, da religião, da fé, né? Eu volto a falar, como eu falei já essa semana, texto sem contexto é pretexto. Essas meias verdades que esse povo está pregando por aí só serve para distorcer o que Jesus ensinou. Tá?
Eu não sou uma pessoa que acha que só eu falo a verdade, só eu tenho a razão. Admito que outras pessoas podem ter feito reflexões maravilhosas, devem ter feito reflexões maravilhosas hoje, mas eu quero aproveitar para a gente pensar nisso. Tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção, lembrando mais uma vez que amanhã não tem live porque eu tenho plantão. Tá? Agora amanhã é dia 13 de março. Dia 13 de março é a eleição do Papa Francisco. O dia que ele foi eleito pelo conclave, o dia que a gaivota branca sentou na chaminé. Lembra até de Mozinho. Agora vai ter o Papa, porque a pomba branca do Espírito Santo tá na chaminé. E eu, né, com aquele meu jeito de sempre, Moji é uma gaivota, não é uma pomba. Ah, Bernardo, o Espírito Santo vem do jeito que ele quer. Mal ela falou isso, saiu a fumaça branca. Para esse aqui aprender que ninguém manda no Espírito Santo, tá? Ele foi eleito no dia 13 de março. Quero pedir a vocês, rezem pelo Papa. Rezem pela saúde do Papa, por favor. Rezem pelo Papa. Rezem pelo papado dele, por favor. Rezem para que esse papado se prolongue o tempo que for necessário, o tempo que for adequado. Para o melhor tempo para Francisco, para a sua igreja e para o Senhor. E rezem também para aqueles que se dizem católicos, que aprendam um outro sinal de Jonas, uma outra conversão. Venham, ouçam o Papa e sigam o que ele ensina. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, por intercessão. Clara e Francisco. Mozinho mandou Clara e Francisco. Eu ia pôr Paulo VI e João 23, mas Clara e Francisco, Paulo VI e João 23. Hoje foram 4 logo de uma vez. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Sexta-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.